Então, para quem não sabe, o Adolfo é um carpinteiro de mão cheia. Ele gosta de ir pro curral, ele gosta de fazer toda... como é que é? É lavrar o esteio? Como é que funciona essa parte aí da sua carpintaria no final de semana, Adolfo? Eu acho que é mais um hobby, né, Cris? Carpinteiro de mão cheia, eu acho que já é um cargo muito alto para essa brincadeira. Mas, conversando em uma das nossas viagens, estava comentando, né? A gente tem uma propriedade, tivemos a oportunidade de construir lá o curral que a gente utiliza hoje, né? E a gente utilizou uma madeira reaproveitada de um curral antigo e de vez em quando eu faço umas porteiras lá e tronco de coletivo e assim por diante. Eu vou te encomendar umas mesas de churrasco, então. É Daquelas isso aí. com rodinha, de cortar carne e tal. Vamos inventar um negócio? Para essa área mais refinada eu ainda não fui não, mas a gente pode tentar. Isso aí, vamos começar. Adolfo, nós fizemos uma pauta aqui, entendeu? E até agora nós não entramos nessa pauta. Nós estamos batendo papo porque a conversa é boa demais, mas o primeiro tópico aí é da inseminação artificial de bovinos no Brasil. Como é que é essa história da inseminação no Brasil? Ela passa de que período? Depois a gente teve a inauguração da Asbia, né? É interessante, Cris, porque nós estamos hoje em 2023, né, fomentando ainda a utilização da inseminação artificial no Brasil, né? Hoje, aproximadamente 80% das matrizes ainda do Brasil não são submetidas à inseminação artificial, ou seja, a gente insemina um número muito pequeno de todas essas matrizes, né? Mas a inseminação artificial ela já está presente no Brasil desde 1930 e poucos, desde a década de 1930, né? E ela ganhou mais expressão depois de uma visita, inclusive, de um dos veterinários da ABS, lá, que era sediada nos Estados Unidos, que trouxe, acho que na década de 1958, se não me engano, 1958, mais incentivo, mais treinamento, né? O sêmen criopreservado em nitrogênio líquido, e daí em diante essa tecnologia começou a se tornar mais popular, digamos assim, né? Depois, se eu não me engano, em 1970 e poucos, teve o surgimento da Asbia, né? 26 de novembro de 1974. 74. Você sabe que a Asbia é sagitariana, igual eu, né? É cheio de desafios e de ideias. É isso aí. Então, 1970, juntamente com a Asbia, o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, né? E de lá para cá a gente tem uma história, né, só de sucessos, né, ao longo do tempo. E ela ganha muita força por volta dos anos 2000, Cris, quando a técnica da IATF começa a se popularizar cada vez mais, né? Mais veterinários começam a utilizar a IATF e aí, principalmente nos rebanhos de corte do Brasil, essa tecnologia teve uma curva muito É um crescimento exponencial, né, Exatamente. Adolfo? De 2011 para cá, perdão, de 2016 para cá, é assim, 100% de crescimento, né? De 17 para 22, 64%. Então, Exatamente. 67%. Então, 67% são 9 milhões e 300 mil doses. São quase 10 milhões de doses. Pois né? é. Isso porque a gente ainda considera que no meio desse período a gente teve o surgimento de uma evolução da técnica, né, que foi a criação do sêmen sexado, né, que possibilitou aí o nosso produtor, o nosso pecuarista, inseminar o animal e obter o produto, né, do sexo desejado, né, seja ele macho, seja ele fêmea. Né, então, foi mais um marco importante aí para nós. 2004, isso? 2005, que começou? 2004, 2005. Adolfo, me fala um pouco aí como é que é essa história de escolher o sexo. A gente está no meio, conhece a máquina, sabe como é que é o processo todo, né? Mas é importante aí para o pessoal acompanhar a evolução e o quão rápido isso tem acontecido, né? Das técnicas aí de reprodução, de inseminação, IATF, etc. Como é que é feito esse processo aí da sexagem, Adolfo? Cris,
O processo de sexagem ele veio a partir de uma demanda mundial, né, digamos assim, né, principalmente produtores de leite, né, ao redor do mundo, né, o holandês sempre foi, a raça holandesa de uma maneira geral sempre foi pioneira nessa evolução tecnológica, né, tanto da utilização da IA quanto das provas, etc. Mas enfim, no leite o macho é um produto, digamos que indesejado, né, porque você quer produzir fêmeas que vão produzir leite dentro da fazenda. Então, tornou-se, né, crescente essa demanda para a gente produzir cada vez mais fêmeas, né? E aí, então, meados aí dos anos 2005, se eu não me engano, a gente tem o lançamento, a criação aí do sêmen sexado, né? Que ele permitia, antes do produto ser congelado, ou seja, antes dele ser finalizado, né, e colocado à venda, que a gente colocasse o maior número de células, né, do sexo desejado, né, sejam elas X ou Y, né? Ou seja, quando você vai inseminar isso na sua propriedade, você já vai inseminar com uma garantia de que vão nascer mais produtos do sexo do que você precisa. Qual que está a acurácia hoje, Adolfo? Hoje em torno de 85%. 85%, né? Do sexo desejado. Exatamente. Uhum. E tem uma diferença de percentual de matrizes prens do sêmen convencional para o sêmen sexado, por exemplo, pelo fato de ter sido mais manipulado? Sim, Cris. Na verdade, no passado essa diferença era muito grande, né? Quando a tecnologia surgiu, né? E nisso é normal, assim como a própria inseminação artificial, né? Hoje a gente consegue já a obtenção de índices muito melhores, inclusive com a IATF, mas hoje a gente diz que hoje essa diferença geralmente está em torno de 90% de concepção relativa, né? Nós temos uma tecnologia inovadora no mercado hoje, né, e que vai te dar 90% com relação ao que você já obtém do convencional. Exemplo, se você tem uma taxa de concepção média, né, de 50%, 90%, se não me engano, vão dar 45% de prenhez com a utilização da tecnologia sexada. Então já está bem próximo dos números que a gente obtém com o convencional. Isso falando-se de números gerais, né, Cris? Mas existem algumas melhorias, né, da técnica, né, que a gente pode utilizar, por exemplo, a utilização do sêmen sexado em vacas que deram cio, por exemplo, você aumenta a eficiência do resultado da técnica, né? Uhum. Então, chegando, inclusive, a superar essa marca aí dos 50%, até alguns resultados acima de 60% de concepção. Muito interessante. Adolfo, a gente, mais uma vez, a gente recorda nessas andanças nossas, na história da inseminação e etc., tem um ponto que ele é um pouco, talvez, mal explicado. Tem muita gente que acha que a inseminação artificial, ela vai contra ao produtor de tourinhos, por exemplo, né? Ao produtor de genética que vende tourinho. Se eu vender muito sêmen, eu não vou vender tourinho, né? E a gente sabe que isso é um super engano, né? Isso não tem fundamento. Você pode falar para a gente um pouco da importância da inseminação e da utilização desses tourinhos melhoradores no repasse, em às vezes propriedades que não têm condição de inseminar? Descreve um pouco para a gente sobre isso, Adolfo. Olha, Cris, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala dessa possível concorrência, digamos assim, né, do sêmen com os touros, né, é o tamanho do país que a gente tem e o tamanho do desafio que a gente tem para trabalhar num país continental como o Brasil, né? Então, hoje, se você pega a quantidade de touros que são vendidos, né, touros melhoradores que são vendidos e produzidos por ano, mais a inseminação, você ainda não consegue suprir a necessidade do tamanho do rebanho brasileiro. Então, eu acho que tem espaço para as duas tecnologias, né, para as duas ferramentas. O touro, ele cumpre, sim, um papel complementar, né, muitas vezes da IATF, então tem muita gente que utiliza a IATF mais o repasse com esse reprodutor, né, mas assim, eu não diria que nós não oferecemos essa concorrência
para os touros, né? Eles são aí complementares uns aos outros. Sem dúvida, sem dúvida. E agora nós vamos voltar aí no nosso roteiro, né? E vamos falar um pouco dessa técnica tão disseminada no Brasil. Vocês imaginem que mais de 80% dos municípios brasileiros utilizam inseminação artificial, 4.463 municípios, para ser mais exato, né? E a gente tem aí uma representatividade dentro desse nosso relatório, o Index Asbia, de quase 98%, né, de todo o sêmen comercializado no Brasil e exportado pelo Brasil, passam dentro dos nossos relatórios. E que está no forno, né, Adolfo? Nós estamos começando a Exposebu, estamos com um relatório já para ser lançado no primeiro trimestre, né, expectativa bastante boa, né, Adolfo? E a Exposebu aí já bombando. Eu não sei se dá para vocês escutarem daí, mas estão chamando categoria ali fora e o negócio está pegando aqui, né? É isso aí. O parque já está bastante movimentado e eu posso falar pela nossa rotina diária lá na Central que as últimas semanas, né, já que antecederam a Exposebu, já foram bastante movimentadas, bastante visita, bastante procura por novidade.